Olá, criadores da galinha balão tradicional. Me chamo Thiago Pedreira, sou médico veterinário e RT, responsável técnico pela federação, e hoje iremos falar sobre um tema muito interessante, que é a escolha dos reprodutores ideais para a sua criação. E nesse tema, vamos abordar algumas práticas que podem fazer com que você escolha o melhor reprodutor para o seu plantel, evoluindo geneticamente toda a sua escala produtiva. Por que a escolha do reprodutor ela é tão importante para o ganho genético do seu plantel? Quando você escolhe um reprodutor, você está escolhendo ali 50% da genética dos seus pintinhos. Então, esses 50% são muito importantes para a qualidade genética do seu plantel. Por isso que a escolha do reprodutor é fundamental. Devemos sempre buscar nos reprodutores características que os tornem dignos de passar sua genética adiante, como bons reprodutores. Por exemplo, o reprodutor tem que ter um bom temperamento, boas características raciais, ganho de peso, uma boa conversão alimentar, um tamanho também agradável, características de morfologia em relação ao dimorfismo sexual, tem que ter características masculinas bem proeminentes, tem que ser um reprodutor que também tem uma boa aceitação com as fêmeas, além de ter uma boa resistência a doenças e outros parasitas. Então, todo esse contexto é muito importante para selecionar os reprodutores ideais para a sua criação, além de ter um reprodutor com alto índice de fertilidade, que possa ser transmitido geneticamente para os seus pintinhos, que serão futuramente reprodutores e matrizes, que irão perpetuar a sua genética e também dão uma boa qualidade de produção para o criador. É importante ressaltar que cada acasalamento vai influenciar diretamente na regressão ou na evolução da raça. Em casos de regressão, se você pegar um mau reprodutor e acasalar com uma boa matriz, pode acontecer de você ter uma regressão por conta desse mau reprodutor. Se você pegar uma má matriz e cruzar com um bom reprodutor, mesmo assim também pode acontecer de ter uma regressão. Por isso que é importante se ter bons acasalamentos, porque com bons acasalamentos as chances de acerto são muito maiores do que você ter erros na sua criação e um avanço maior no mérito genético da raça. Selecionar mal é andar para trás. Cada cruzamento deve ser um passo à frente na consolidação da galinha balão tradicional, ou seja, devemos sempre estar atentos aos bons cruzamentos, pois nunca devemos regredir no mérito genético da nossa criação, pois isso vai impactar diretamente não só na genética dos animais, mas também no bolso, pois esses animais vão replicar uma genética de má qualidade por conta de um erro passado que você cometeu em relação aos cruzamentos mal dirigidos. E nesse tema, vamos abordar como fazer bons cruzamentos e evitar esses problemas. E como vamos escolher um galo como um bom reprodutor? Quais características devemos escolher para que esse animal possa ser classificado como um bom reprodutor? Bem, primeiramente, esse animal tem que ter um peso acima de 5 quilos, um corpo bem formado, de aspecto banquivoide, bem musculado, com boa musculatura de peito, de asa, de coxa, de sobrecoxa, um animal de forma abalauada, podemos dizer assim, como se fosse um balão, porque é uma galinha balão. Então, temos também que respeitar essas características fisiológicas das aves. Penas brilhosas, cauda curta, reta, crista serra, firme, bem plantada, sem ser uma crista flutuante ou tombada, barbelas simétricas, com a barbela central também bem encaixada, tanto a barbela quanto a crista devem ser bem encaixadas, vermelhas, num tom vermelho para o vinho, cores que são muito importantes, que mostram a saúde, a virilidade desse macho que está com níveis altos de testosterona, que é muito importante para a fecundação dos ovos e aumentar o índice de ovos galados, de ovos fecundados. As penas brilhosas também estão relacionadas à qualidade também dos hormônios que esse galo está produzindo. Tudo isso é muito importante para que esse animal
seja um bom reprodutor. Outros pontos positivos são aprumos, que são qualidades muito importantes. O animal que tem bons aprumos, ele tem uma melhor capacidade para se locomover, para ingerir água, para se alimentar, para copular. Ou seja, ele tem uma maior facilidade de copular com uma maior quantidade de galinhas e de forma mais expressiva, de forma mais eficiente, fazendo com que esse animal tenha uma boa eclosão. Então, os aprumos são uma das partes mais fundamentais para a formação das aves. Então, é muito importante que a gente tenha animais com bons aprumos, sem desvio de raio ósseo. Ou seja, não podemos ter animal com jarretes muito fechados, valvos e também muito abertos, vagos, que já é um pouco menos comum. É mais comum termos os jarretes abertos, nessa, com os jarretes fechados para essa angulação, que é chamado de varos, de valvos, no caso. Temos que ter animais com a crista firme, barbelas simétricas, como eu disse anteriormente, olhos vivos, brilhantes, o bico deve ser muito encaixado, não pode ser um bico muito grande, tem que ser um bico bem encaixado, que dá uma impressão harmônica para a cabeça do animal. Tem que ser também um animal que tenha uma cabeça grande, no formato convexilíneo, ou seja, levemente, um pouco assim acarneirado, um pouquinho, né? Porque é um animal que tem uma característica muito expressa em seu fenótipo. O animal também tem que ter um comportamento dócil, não agressivo, ou seja, é um animal que tem que estar adaptado ao comportamento humano também, porque a gente sabe que tudo isso passa geneticamente também. Tem uma parte que é influenciada pelo ambiente, pela criação. Por exemplo, se você criar um galo longe do convívio humano, lógico que ele vai ser um pouco mais arisco, vai ter mais dificuldade na interação, no manejo. Então, você tem que ter animais que tenham uma convivência boa com o ser humano, pois está sendo criado ali, manejado sempre com seres humanos, e mesmo se ele tiver todo o acompanhamento de manejo com o ser humano, e mesmo assim for a arisco, é uma questão genética dele, é uma questão dele. Então, não seria um bom reprodutor. Tem que ser um reprodutor que tolere a presença humana, pois é uma ave doméstica. Então, tudo isso é muito importante, até mesmo para todo o processo de seleção das aves, o que torna muito mais fácil. Uma dica prática é você ter galos de preferência com ascendência conhecida e que já produzam boas crias. Você tem que saber o que você está comprando, aquele futuro reprodutor. Saber os pais, os avós, até mesmo os bisavós, saber todo o histórico também dos seus ancestrais, para que você possa ter uma ideia de como esse reprodutor vai expressar o seu fenótipo, o que é muito importante, pois isso vai te dar uma maior segurança e menos riscos do seu plantel ter problemas. E, se possível, escolha galos também que tenham muitos filhos com padrão confirmado, pois os galos que têm uma maior prevalência de filhos é um galo que se tem um teste maior. Quanto mais você testa aquele animal, maior o índice de confiabilidade. Então é muito importante que você saiba escolher esses animais, pois você escolhendo galos que têm uma quantidade de filhos muito grande e já testados e comprovados, é um galo que tem uma confiabilidade maior, uma acurácia maior. Então isso vai fazer com que você tenha animais com menor índice de fracasso, de material genético degradante. Então, tudo isso é muito importante para a seleção do reprodutor. E como escolher as matrizes? As matrizes elas são muito importantes para a sua seleção, tanto quanto os reprodutores. 50% do material genético dos futuros pintinhos também vem das matrizes, ou seja, 50% do reprodutor e 50% das matrizes, juntando 100%. Ou seja, as galinhas elas têm
78 cromossomos. Desses 78 cromossomos, 78 são divididos ao meio, onde metade vão para o pai, são herdados do pai e metade da mãe. Ou seja, você vai ter ali um animal que vai ter uma genética partida, ou seja, que vem metade do pai, de cromossomos do pai, e metade, no caso, da mãe. Ou seja, vocês vão ter animais com 39 cromossomos herdados do pai e 39 cromossomos herdados da mãe. Então, tudo isso é muito importante para a seleção dos animais. Então, a escolha da matriz também é muito importante. E também lembrando que a matriz ela também passa um DNA extra, que é o DNA mitocondrial. As espécies animais passam o DNA mitocondrial das fêmeas, ou seja, os machos não passam o DNA mitocondrial, pois eles estão muito mais presentes na cauda do espermatozoide, como um impulsionamento, mas também o que entra dentro do óvulo é destruído. Isso é uma cartada evolutiva de evitar doenças mitocondriais. Então, sempre se herda o DNA mitocondrial da mãe. Isso também dá uma boa influência nos animais. Para se ter um bom tipo de matriz, a gente tem que ter fêmeas acima de 4,5 kg, com a postura estável e comportamento de choco preservado. É muito importante, quando se trata de galinha-balão tradicional, ter a presença do choco preservado, pois é uma característica da nossa ave, é uma característica que aves landraças, aves crioulas têm. As raças sintéticas, raças que foram selecionadas para determinados fins, hoje têm a característica de choco ausente ou reduzida. Nossas aves não. Como nossas aves não têm criação com aves que têm essas características, nossas aves têm característica ancestral do choco. Também é interessante que elas têm uma postura estável, ou seja, uma postura contínua. Os ovos devem ser simétricos, não pode haver assimetria dos ovos, também não pode ter fêmeas que colocam muitos ovos de gema dupla, pois isso tem uma instabilidade hormonal e um mau desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, causando prejuízo, porque a matriz reprodutor, a principal função deles é disseminar seu material genético, e disseminar seu material genético de forma efetiva, de forma consistente. Quando não se tem essas características, não deve ser classificado como um bom reprodutor, nem como boa matriz. Essa matriz ela tem que ter uma estrutura corporal equilibrada, penas finas, também brilhosas e bem encaixadas. É muito importante que essas características sejam preservadas. Também a plumagem tem que ser bem distribuída, mesmo com menos exuberância que os galos. A gente não pode comparar que a fêmea vai ter a mesma exuberância que o macho. Por quê? No mundo das aves, o macho é quem tem, digamos assim, um jogo de cintura, que tem mais beleza. Isso é uma seleção sexual que foi feita evolutivamente para que os machos galanteiem as fêmeas e tenham cores mais vivas. Galos que têm cores mais vivas chamam mais a atenção das fêmeas, que têm um brilho metálico, reluzente melhor, chamam a atenção das fêmeas. Então, essas fêmeas são muito visuais, então elas acabam sendo mais receptivas para esses machos que tem essas características dominantes e características também de penas mais sedosas, brilhantes, porque tudo isso gera na fêmea uma aceitação e uma melhor cópula. Ou seja, você vai ter ali um material genético que vai ser disseminado de forma mais consistente, de forma mais equilibrada, né? Então é muito importante que tenhamos sempre isso em mente, de que no mundo das aves, a maioria das espécies, esmagadoramente, os machos têm uma qualidade de pena melhor que as fêmeas. Isso é uma característica, recapitulando, uma característica evolutiva de comportamento sexual. E de preferência, escolha linhagens, famílias genéticas com histórico de boa postura e fertilidade. Como eu disse antes, saber a origem dos ancestrais é muito importante para que você tenha menos erros no futuro. E como evitar erros comuns
na seleção. Não selecionar apenas pela cor ou estética. Você pode ver ali uma ave muito linda em relação a cores ou até mesmo estética, mas que na verdade ela não é comprovada e pode dar problemas ao acasalar com até com machos bons e não ter uma boa transmissibilidade, uma boa transmissão de suas características. Então isso é muito comum. Então é sempre bom que essas matrizes sejam testadas e que nem tudo que reluz é ouro. Então é muito importante termos em mente que não deve se selecionar apenas pela cor ou a estética da ave. Lembrando que também é muito importante algumas características. Por exemplo, a fêmea ela tem que ter uma crista bem plantada, de preferência ereta, todas as características que o macho tem, só que na forma feminina. Barbela central, barbelas duplas bem implantadas. Tudo isso é muito importante para a estética da ave. Os olhos também bem encaixados no crânio, um crânio um, é, um pouco ali acarneirado, ou seja, um crânio convexilíneo, levemente convexilíneo. Tudo isso é muito importante. Aspecto arredondado, boa musculatura, uma ave harmoniosa, com os membros não tão altos, que fique desproporcional, tem que ser uma ave proporcional, rabo curto, reto, uma postura na horizontal, que é representada pelo grupo dos banquivoides, já o grupo dos malaioides é um animal mais na postura vertical, isso não é interessante. Inclusive, é uma característica até mesmo um pouco dominante em relação aos animais que são banquivoides. Então, aqui, como evitar esses erros comuns na seleção das matrizes? Como eu tinha dito antes, é não selecionar apenas pela cor estética, mas e também não acasalar essas aves sem avaliar o histórico genético. É evitar a consanguinidade não planejada. Isso é muito importante. É evitar a consanguinidade não planejada. A consanguinidade não planejada pode ser muito ruim para o seu plantel, diferentemente da consanguinidade planejada. A melhor coisa para você fixar padrão racial é a consanguinidade. As espécies animais do nosso planeta, todas elas são formadas através da consanguinidade, pois a consanguinidade gera homozigose e não heterose. A homozigose, ela gera padrão, ou seja, quando você cruza dois animais com dois animais, vai dar só aquele animal daquele jeito. É a mesma coisa de que você vai ter um animal X o outro animal X só vai dar X, não vai dar Z, não vai dar W, nem Y, só vai dar X por conta da repetibilidade desse padrão. Isso só consegue com homozigose planejada, ou seja, consanguinidade planejada. Esse é um dos temas que vamos abordar. Então, tudo isso é muito importante. E ter cuidado que as aves não fujam do padrão e não apresentem um mau dimorfismo sexual. Ou seja, essas aves devem apresentar um bom dimorfismo sexual. Você tem que bater o olho e dizer, então aqui é um galo e aqui é uma fêmea, porque são características que se expressam, características masculinas e características femininas. E tudo isso é muito importante para a seleção da matriz e do reprodutor. Eles têm que se enquadrar no padrão masculino ou no padrão feminino. Então, tudo isso é muito importante. Também é importante que, apesar da beleza chamar muito atenção, mas é o conjunto do padrão que define um verdadeiro reprodutor na galinha balão, em uma verdadeira matriz. Então, é muito importante que o conjunto de características sejam respeitados e que você tenha em mente um plano a ser traçado e que nesse plano a ser traçado você consiga ter bons resultados com acasalamentos dirigidos e um acompanhamento técnico, para que você não tenha problemas no futuro que possam te gerar prejuízo. E o prejuízo te consome tempo e também consome capital, dinheiro, o que também não é interessante. Ou seja, o impacto genético na linhagem, ele é muito importante. E agora eu vou explicar um pouco sobre o conceito básico de fixação genética, de como você fazer uma linhagem
genética no seu plantel. E como o acasalamento correto pode gerar descendentes cada vez mais produtivos. O acasalamento correto, ele sendo usado de uma maneira consciente, você pode aumentar o mérito genético dos seus animais muito. Há uma evolução genética muito grande do seu plantel. Porque a essência do melhoramento genético é você produzir uma prole que seja melhor que os padreadores, que os pais, que a matriz e que o reprodutor, pois ele vai ter a junção das melhores características do pai com as melhores características da mãe, tornando-se um animal melhor que os pais. Então, essa é a essência do melhoramento genético. E a cada geração que passe, esses animais se tornem melhores que seus ancestrais. É importante manter registro de cruzamento e observar resultados ao longo do tempo. Porque é importante a gente sempre manter um registro de cruzamento para que a gente tenha uma assertibilidade melhor. Por que uma assertibilidade melhor? Quando a gente tem um registro genealógico eficiente, a gente evita surpresas. Algumas cores, por exemplo, podem aparecer e geneticamente falando, ela pode não pode sair daquele casal de reprodutor, ou seja, vai ter uma falha técnica onde houve um cruzamento que não foi catalogado e por isso deu aquele animal que na verdade não é filho daquela matriz ou nem filho daquele reprodutor. Isso dá muito problema, pois você pode vender gato por lebre. Ou seja, você dizer, aqui é da baia A, do reprodutor X com a matriz B. E sair um animal totalmente diferente das características, apesar da mesma raça, mas que não é filho de um dos padreadores. O que isso pode te gerar um prejuízo grande para o seu plantel e arriscar o nome da sua empresa. Porque a gente tem que tratar o plantel, o criatório, como uma empresa. Então é muito importante que saibamos as características positivas de cada descendente, como também de cada ancestral, para que a gente possa traçar e dizer, não, esse animal ele tem aqui na linha alta, na linha baixa, linha alta, a linha masculina e na linha feminina, linha baixa. X características e na linha baixa também X características. Por exemplo, na linha alta ele é muito forte para a conversão alimentar. Na linha baixa, ele é muito bom para a questão de crista. Então, eu sei que cruzando aqui essas duas linhas, eu vou conseguir um animal que tenha uma junção dessa característica, formando um animal com uma boa conversão alimentar, um bom ganho de peso e uma boa crista. Então, a essência do melhoramento genético é essa: é você saber utilizar os cruzamentos de forma estratégica. Então, tudo isso é muito importante. E aí, criador, está pronto para fazer escolhas mais consistentes na sua criação? Lembre-se, bons reprodutores são o alicerce de uma linhagem forte e valorizada, assim como as boas matrizes. Se você quer ajuda nesse processo, conte com a federação. Deixe sua dúvida aqui nos comentários, se inscreva no canal e continue compartilhando nossos vídeos. Até a próxima. E se você quer mais conteúdos sobre esses temas e outros temas também, se inscreva também no canal do Tiago Pedreira, médico veterinário. Lá você vai ter acesso a outros temas, inclusive muito mais aprofundados e que vão te ajudar muito também. Então, aqui abaixo vai estar o link, você se inscreve lá, deixa seu joinha e conto com a presença de todos vocês, fazendo uma ave mais próxima, mais próspera e unida. Então, valeu e até o próximo vídeo.